Só existe uma empresa do setor elétrico que está extremamente barata nesse mês. Algumas delas até chegam perto das 20 ações mais baratas da bolsa, só que apenas uma está com um earning yield suficiente para estar entre as 20 mais baratas da bolsa. Vamos lá que nesse vídeo eu vou te contar. Boa, vamos lá. E para você que quer investir pensando em renda passiva, você já deve ter visto notícias como essa aqui, ó. Ações de nova elétrica são consideradas baratas. Ou dividendos, empresas do setor elétrico devem se destacar na distribuição lá em 2023. Todo ano isso se repete. E isso acontece principalmente por a gente estar falando de um setor muito perene na economia. Tanto é que numa pergunta de qual o segmento vencedor, segundo analistas, quando o assunto é resiliência e proteção do patrimônio frente à inflação, transmissoras, geradoras e distribuidoras de energia são uma boa alternativa. Ou seja, quando a gente fala do serviço dessas empresas, a gente está falando de uma receita que normalmente é muito previsível. Afinal de contas, independente do que estiver acontecendo de crise, de dificuldade financeira de um país, as pessoas não vão simplesmente parar de usar energia elétrica. E aí, beleza. Isso, claro, aí a gente vai olhar para as empresas de energia elétrica distribuídas na bolsa. Hoje a gente tem mais de 30 empresas diferentes, algumas delas mostradas nessa tabela que está aí para vocês. E é aqui que começa a aparecer certa dúvida. Beleza, entendi que as empresas elétricas podem ser positivas para investir, setor perene. Agora, qual delas escolher? Se tem mais de 30, eu vou escolher todas, vou escolher só algumas, como é que eu faço isso? E é por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Agora, antes da gente passar para a resposta disso, a gente precisa entender que dentro do setor elétrico na bolsa existem três vertentes diferentes. A primeira delas é a geração de energia, e atualmente a matriz de geração de energia elétrica é composta por mais de 84% de fontes renováveis, onde dessas 55% são fontes hídricas e praticamente 15% já é eólica, sem falar da biomassa que já consta mais de 8% ali na parte de geração renovável de energia. Aí beleza, depois da energia gerada, ela precisa ser transmitida para as cidades. Afinal de contas, você não vê em toda esquina um campo de geração eólica de energia. E aí você entra para essa malha de distribuição, que é justamente o que liga os grandes centros urbanos aos centros de geração. E por fim, depois da energia elétrica passar por aqueles fios que normalmente a gente vê ao longo das estradas, ele chega nos centros de distribuição das cidades. Em um fluxograma muito parecido com o dessa imagem que está aí na tela para vocês. É nessa parte que a tensão da energia elétrica é reduzida para conseguir realmente chegar na casa das pessoas em segurança. E o ponto aqui é que cada uma das empresas de energia elétrica da bolsa atuam majoritariamente em uma dessas partes do sistema de produção de energia elétrica. A transmissão de energia tende a ser mais seguro, mais previsível, é onde a Taesa atua, por exemplo. A distribuição de energia tem um pouco mais de risco, porque a gente pode contar com a inadimplência das pessoas físicas que usam a energia. É a principal atuação da Copel, por exemplo. Sem falar da parte de geração de energia, onde a Auren, por exemplo, figura muito bem e que carrega muito os seus riscos também. Afinal de contas, a empresa que atua mais no setor de geração, ela primeiro vende a energia para depois gerar. Nem sempre ela consegue gerar o que ela vendeu, e quando isso acontece, ela precisa desembolsar a caixa para cobrir o rombo. No final do dia, cada um tem suas particularidades. E aí, entendido isso, muita gente toma a atitude errada de como decidir qual das empresas vai investir. Você pode chegar num site como o Investidor 10, por exemplo, da vida, e aí você vai dar de cara com isso aqui, ó, os indicadores fundamentalistas para você entender a saúde financeira em números da empresa. E aí você pode olhar para o histórico de preço sobre lucro, que diz em quantos anos mais ou menos o seu capital vai ser retornado se a empresa mantiver o lucro que ela tem hoje. Aí muita gente olha para o histórico do preço por valor patrimonial. Quando somado todos os ativos da empresa comparado com o valor de mercado que ela tem agora, quanto que fica esse múltiplo? PVP abaixo de 1 é um bom sinal de uma empresa que está barata, PVP muito acima de 2 seria uma empresa que está cara. Você começa a encontrar coisas como essas para tentar buscar as empresas baratas. Aí muita gente olha para a curva da dívida, como é que está o comportamento da dívida líquida sobre a geração de caixa medida pelo EBIT. No caso da Taesa, está crescente de 2021 para frente, por exemplo. Se a empresa é muito endividada, ela não consegue gerar tanto caixa, consequentemente não gera tanto lucro e começa a apertar os dividendos distribuídos. E aí você desce um pouco mais e chega na página do comparador de ações, onde boa parte das empresas do setor elétrico já está aqui distribuída para fazer a comparação cara a cara de cada um desses múltiplos. E aí qual é o grande ponto aqui? Se você for olhar somente para o preço sobre lucro, a Neoenergia aqui estaria ganhando como a empresa mais barata segundo esse critério, e a CEMIG também, com um pouco mais de 5 de preço sobre lucro. Sem falar na TRPL aqui com um pouco mais de 6 também, que estaria barata. Aí você olha agora para o preço por valor patrimonial. A Eletrobras e a Neoenergia também estariam muito baratas segundo esses critérios. Aí você vem para o ROI, que é a rentabilidade em cima do patrimônio líquido da empresa. Ora, nessa métrica, a Engie seria a vencedora aqui, a que mais entrega rentabilidade sobre o capital dos acionistas. Além dela, a Rede Energia está aqui também com ROI de mais de 40. Aí quando a gente olha para a Dividend Yield, que seria a última métrica aqui, a CEMIG está com quase 17 e a TRPL junto com a Rede Energia com mais de 9. Aí você olha para isso tudo aqui e pensa, poxa, tem umas
4, 5 empresas que estão com múltiplos bons aqui. De novo, será que eu devo comprar todas elas então? É justamente essa dúvida que pega investidores como o Manuel, que acaba por colocar várias empresas de energia elétrica na carteira, mas quando o tempo vai passando, ele não tem certeza de qual empresa merece mais aportes, ou qual empresa deveria ser vendida para comprar uma outra empresa de outro setor que pode estar mais barata agora. Ainda mais no mundo onde a renda fixa está com taxas cada vez mais altas, os investimentos internacionais estão com rentabilidade muito maior do que os brasileiros. E aí, se você é um cara como o Manuel, que não tem tempo suficiente porque está dedicado ao trabalho e não a acompanhar o tempo inteiro o mercado financeiro, ou não se sente seguro o suficiente para decidir a sua própria estratégia de alocação de ativos, aí eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas do Clube do Valor. A gente separa 1 hora para olhar para o teu caso individualmente e entender como é que você pode sair dessa reunião já investindo melhor, sabendo exatamente o que comprar e o que vender. E como essa primeira sessão de consultoria é 100% gratuita, você não tem absolutamente nada a perder. No mínimo é a segunda opinião de um profissional para você saber como é que você está investindo hoje. Para participar, faz a leitura desse QR Code que está aqui na tela em algum lugar ou clica no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Beleza, Felipe, aí tu falou, mas qual é a única ação barata aqui da bolsa? Boa, vamos lá, e para isso a gente precisa elencar alguns critérios que realmente façam sentido. Porque uma coisa é certa, ficar preso em um monte de métricas como esse, quanto mais você descobre o que mais uma métrica significa, mais você se atrapalha sem saber o que fazer com elas. Aqui no Clube do Valor, a gente gosta de olhar para empresas que têm uma liquidez diária acima de 3 milhões de reais. Empresas que não estão em recuperação judicial, porque essas já estão muito mais próximas do fim da linha e carregam mais risco. Empresas que geram resultado positivo, só aqui você se livra de um monte de bucha que não dá lucro na bolsa. E por último, a gente procura empresas que estão baratas pela famosa métrica do Earning Yield, que basicamente compara o Total Enterprise Value, ou seja, o valor que a empresa teria se alguém quisesse comprar ela inteira agora, somando o valor de mercado atual com a dívida dela também. E aí você compara isso com a geração de lucro operacional da empresa para chegar no Earning Yield. Basicamente, essa fórmula vai encontrar empresas que estão sem a atenção do mercado e continuam gerando resultado, mas o preço dela não acompanhou. E aí, beleza, a gente encontrou esses critérios, mas não adianta de nada encontrar os critérios sem testar se eles vão funcionar ou não. No passado, nos últimos 25 anos, investir com essas métricas que eu te falei mostraram uma rentabilidade de praticamente 5 vezes maior do que o índice Ibovespa no Brasil. E falando estritamente de números, nos últimos 20 anos, enquanto o Ibovespa teve uma rentabilidade de 511%, a estratégia das ações mais baratas da bolsa teve uma rentabilidade de mais de 9.200%, o que dá mais de 24% ao ano. E aí agora sim, com essa clareza, a gente consegue comparar as principais ações elétricas do Brasil e ver qual é a única barata. Vamos começar aqui pela Taesa, por exemplo, que está atualmente com Enterprise Value, também conhecido como valor de firma, de pouco mais de 21 bilhões. E aí quando a gente compara isso com a geração de caixa de mais de 2,5 bi de reais, a Taesa fica com um earning yield de 11,94%. Ela tá lá na posição 49 das ações mais baratas da bolsa. Então essa tá longe das 20 primeiras, que são as únicas baratas de verdade. Vamos lá para a Copel. O valor de firma dela tá em quase 39 bilhões de reais e a geração de caixa tá em 3,7 bi. Ou seja, a geração de caixa é muito baixa perto ao valor da empresa. E aí isso coloca ela lá na posição número 79, bem longe de estar barata. A próxima, a Semig, essa tá com um earning yield de mais de 15% na posição número 24. Tá quase barata, mas não tá ainda. A Engie, com quase 12% de earning yield, tá muito cara também. TRPL, com quase 14% de earning yield, também tá na posição 31, longe das 20 primeiras. E aqui entra a única ação elétrica da bolsa que tá barata nesse momento. Com um valor de firma de mais de 61 bi e uma geração de caixa em 10,6 bilhões de reais, a CPFL Energia, de código CPFE3, tá com mais de 16% de earning yield, colocando essa sim entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Aí quando você faz isso, na comparação entre todas, você sabe exatamente o que comprar e quando comprar. Dito isso, eu tenho certeza que esse vídeo te gerou mais clareza para investir. Agora, se você quiser ver uma simulação onde a gente copiou todas as ações da Louise Barsi, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.